Serial killers que se sentiram desrespeitados em entrevistas e perderam o controle. Entrevistar um serial killer não é uma tarefa para qualquer um. Muitas dessas figuras sombrias adoram o controle, a manipulação e o poder sobre suas vítimas, e muitas vezes, até sobre os entrevistadores. Alguns mantêm uma postura fria e calculista, escolhendo cada palavra com cuidado para moldar sua própria imagem. Outros, no entanto, não conseguem esconder suas verdadeiras personalidades e perdem o controle diante das câmeras. Neste vídeo, vamos explorar entrevistas que saíram do roteiro, momentos em que criminosos conhecidos se irritaram, enfrentaram os entrevistadores e até mostraram traços de sua violência reprimida. O que faz com que essas mentes perturbadas fiquem à beira da explosão? O que acontece quando são confrontadas com perguntas que não querem responder? Prepare-se para um mergulho nos momentos mais tensos e perturbadores das entrevistas com serial killers. Aileen Wuornos. Em outubro de 2002, Aileen Wuornos estava nas últimas semanas de vida antes de ser levada até o local de sua execução, mas ela não iria morrer antes de deixar suas últimas opiniões e ideias para trás. E foi aí que Nick Broomfield entrou. Nick era um diretor de documentário inglês, e foi ele que ficou responsável por conduzir as últimas entrevistas de Wuornos. Mas antes de mostrar alguns momentos bizarros da entrevista, nós vamos te contar um pouco mais sobre quem foi Aileen Wuornos. Aileen Carol Wuornos nasceu em 29 de fevereiro de 1956, em Rochester, Michigan, nos Estados Unidos. Sua mãe, Diane Wuornos, tinha 14 anos quando casou com seu pai, Leo Pittman, que tinha 18 anos na época. Com apenas 1 ano de casados, a primeira criança do casal veio ao mundo, um menino chamado Keith, e com 2 anos de casados, Aileen nasceu. A mãe de Wuornos tinha 16 anos quando pediu o divórcio de Pittman, o que fez com que Aileen nunca conhecesse seu pai. Mas isso não foi tão ruim, pelo contrário. Isso foi o que provavelmente salvou Aileen de sofrer coisas terríveis, pois Pittman, seu pai, foi preso anos depois por sequestrar e estuprar uma menina de 7 anos de idade. Já dentro da prisão, ele foi diagnosticado com esquizofrenia e, em 1969, se suicidou enforcado. Os traumas que Aileen sofreria começaram logo cedo em sua vida, em janeiro de 1960. Aileen tinha quase 4 anos quando sua mãe abandonou ela e seu irmão com seus avós maternos, Laurie e Britta Wuornos, que eram ambos alcoólatras. Daí em diante, a vida dessa garota foi apenas sofrimento. Aos 11 anos, Aileen começou a se envolver em atividades sexuais na escola em troca de cigarros, drogas e comida. Mas não parou por aí. A garota foi espancada e abusada sexualmente pelo seu próprio avô diversas vezes. Ele chegava bêbado em casa, e antes de espancá-la, ele obrigava a menina a se despir. Em 1970, quando tinha apenas 14 anos de idade, ela engravidou após ser abusada sexualmente por um amigo da família. Em 23 de março de 1971, a criança que havia nascido de um abuso foi doada para uma instituição. Mas os traumas que essa mulher passaria estavam longe de acabar. Pouco tempo depois que seu filho nasceu, a sua avó faleceu e o seu avô a expulsou de casa. A menina, que nesse momento da história estava com 15 anos, começou a morar na floresta, perto de sua antiga casa, e se sustentava por meio da prostituição. Após toda essa história, seria quase impossível para essa mulher se tornar uma pessoa com uma boa saúde mental e viver uma vida normal. E bom, Aileen começou a se envolver com as autoridades logo com 18 anos, quando foi presa por dirigir enquanto estava alcoolizada. E foi aí que, mais uma vez, tudo começou a desandar. Ela ganhava a vida trabalhando como garota de programa, o que fazia com que ela se encontrasse com diversos tipos de homens, que muitas das vezes eram asquerosos, mas ela continuou neste caminho. A sua história teve uma reviravolta muito grande, pois com 33 anos, ela matou 7 homens em um período de 1 ano, enquanto estava trabalhando. Richard Charles Mallory, de 51 anos, David Andrew Spears, de 47, Charles Edmund Carskadon, de 40, Peter Abraham Sims, de 65, Troy Eugene Burress, de 50 anos, Charles Richard Humphreys, de 56,
e Walter Gino Antônio, de 61 anos. Todos foram assassinados após contratar Aileen, e todos foram assassinados com tiros, muitos deles com várias perfurações. Em 9 de janeiro de 1991, Aileen foi presa em um bar chamado The Last Resort, no condado de Volusia, na Flórida. Já em 16 de janeiro de 1991, a mulher confessou os assassinatos. Porém, ela alegou que os homens tentaram estuprá-la, e ela os matou em legítima defesa. Mas isso não teve muito peso, ainda mais por ela ser uma garota de programa, e os juízes não verem esse trabalho como muito ético. No final de seu julgamento, a mulher que havia matado 7 homens recebeu no total 6 sentenças de morte. Agora nós voltamos para a sua última entrevista. Aileen possuía diversos tipos de traumas como abandono, abuso físico, verbal e sexual e diversos outros. E depois de passar mais de 10 anos presa, esperando o dia de sua morte, ela já estava pronta para morrer. E disse para o entrevistador que se sentia bem. Ela até chegou a sorrir para a câmera. Porém, tudo começou a desandar e o clima começou a esquentar, quando Aileen começou a falar que enquanto ela estava esperando para ser executada, as autoridades estavam torturando ela, envenenando ou urinando em sua comida, usando técnicas de pressão sônica para deixar ela confusa e atordoada e diversas outras coisas. Ela também chegou a dizer que os policiais da época sabiam que era ela que estava matando os homens. Afinal, ela não era uma profissional e deixava muitas digitais no local do assassinato. E que esses policiais a deixaram livre para que ela se tornasse uma serial killer e eles pudessem vender a história dela. E aqui está um pedaço da entrevista dela. Let's say the cops were following you. Yeah. Let's say they were following you and they did everything that you're saying they did. Nonetheless, Yeah. you killed 7 men. Yeah, sure and I'm did. asking you, what got you to kill the 7 And I'm men? telling you because the cops let me keep killing them, Nick. Don't you get it? Bom, esse foi o pequeno pedaço, apenas para mostrar como estava o olhar e atitude de uma das serial killers mais famosas dos Estados Unidos, alguns dias antes de sua execução. No dia 9 de outubro de 2002, às 9h47 da manhã, Aileen Wuornos, após recusar a sua última refeição, disse que os anjos e Jesus Cristo estaria a esperando, pois ela matou homens que eram estupradores e assassinos, e que ela salvou centenas de mulheres de terem o mesmo destino que ela teve. Após sua morte, o corpo dela foi cremado e as suas cinzas foram espalhadas sob uma árvore em sua terra natal, pela amiga de infância, uma mulher chamada Dawn Botkins. Arthur Shawcross. Arthur John Shawcross nasceu em Kittery, Maine, nos Estados Unidos, e logo na sua infância teve um trauma que provavelmente mudou a sua mente para sempre. Quando ele tinha apenas 7 anos, sua própria mãe começou a abusar sexualmente dele. Ela fazia sexo oral enquanto ele estava deitado, e por ser muito novo, Shawcross não entendia que aquilo era algo terrível e que não deveria estar acontecendo. Conforme ele foi crescendo, a realidade dele era aquela. Então, não muito tempo depois, ele começou a ter relações sexuais com a sua própria irmã. Shawcross se tornou o valentão da escola. Ele praticava bullying com diversos colegas e sempre era violento. Anos se passaram e em abril de 1967, aos 21 anos, ele foi convocado para o Exército dos Estados Unidos. Nessa época, ele se divorciou de sua primeira esposa e desistiu de seus direitos sobre seu filho de 18 meses, a quem nunca mais viu. Ele serviu na 4ª Companhia de Suprimentos e Transporte da 4ª Divisão de Infantaria no Vietnã. Foi lá que ele começou a sentir prazer em matar, pois sendo do exército, ele conseguiu ter a liberdade de decapitar diversas mulheres e pregar suas cabeças em árvores como um aviso ao Vietcong. Mas ele não parou por aí. Ele começou a desenvolver um prazer por comer a carne de quem ele assassinava, e esse foi o começo de uma vida repleta de crimes. Em 7 de maio de 1972, ele abusou sexualmente e matou sua primeira vítima conhecida, um menino de 10 anos chamado Jack Owen Blake. Ele atraiu o menino para uma área arborizada em Watertown e lá o assassinou.
O corpo do menino não foi encontrado até que as autoridades receberam uma denúncia anônima por telefone em 5 de setembro. Em 2 de setembro, pouco antes da descoberta do corpo de Blake, Shawcross abusou sexualmente e matou Karen Ann Hill, uma garota de 8 anos que estava visitando Watertown com sua mãe no fim de semana do dia do trabalho. Mas dessa vez, ele foi preso, logo no dia seguinte. Por esses crimes, ele foi condenado a no máximo 25 anos de prisão. E a explicação para essa sentença tão pequena foi que, além da confissão de Shawcross à polícia, não havia nenhuma evidência direta que o ligasse ao assassinato de Blake. A defesa também sugeriu que Shawcross poderia ter argumentado no julgamento que estava sob extrema perturbação emocional. Logo, a sua sentença não poderia ser de alguém saudável. Depois de Shawcross ter ficado preso durante 14 anos, funcionários inexperientes da prisão e assistentes sociais concluíram que Shawcross já não era perigoso, ignorando os avisos dos psiquiatras que tinham avaliado ele como um psicopata esquizoide. E por incrível que pareça, ele foi solto em liberdade condicional em abril de 1987. Pelos crimes que ele havia cometido, ele não era bem-vindo em nenhum lugar. E em todas as casas que ele começava a morar, seus vizinhos o desprezavam. E com razão. Mas por conta disso, o agente de condicional precisou mudar Shawcross para um hotel temporário em Rochester. E um tempo depois, ele se tornou um residente de lá. Porém, essa mudança estaria condenando diversas mulheres que moravam nessa cidade. Pois em março de 1988, Shawcross começou a assassinar novamente, agora visando principalmente garotas de programa. Em menos de 2 anos, ele matou cerca de 12 mulheres, as quais ele abusou sexualmente, assassinou e, em alguns casos, praticou canibalismo, comendo a vulva de 3 de suas vítimas. Em 5 de janeiro de 1990, 2 dias após o corpo de uma garota ter sido descoberto pela vigilância aérea, a polícia prendeu Shawcross, e mesmo depois de sua defesa ter tentado o livrar da prisão, dizendo que ele sofria de transtorno de estresse pós-traumático, transtorno de personalidade múltipla e havia sofrido abuso sexual quando criança, ele não foi mandado para uma instituição hospitalar. Ele foi direto para a prisão, onde passou o restante de seus dias pagando pelos crimes que cometeu. Já em uma de suas últimas entrevistas que foram filmadas, o entrevistador tocou em um assunto que para Shawcross era proibido: os seus 2 primeiros assassinatos. As 2 crianças que ele havia abusado e assassinado em Watertown. Esse tópico, por algum motivo, era demais para o assassino em série, que quando era questionado sobre suas vítimas, sempre se vangloriava de como havia comido suas genitais. Porém, assim que o entrevistador perguntou sobre as 2 crianças, o assassino mandou ele parar imediatamente e disse que a entrevista estava encerrada, simplesmente levantando da cadeira e indo embora. A verdade por trás deste tópico ser sensível para o assassino foi levado para o túmulo, pois enquanto estava cumprindo uma pena de 250 anos, ele sentiu uma dor forte na perna em 10 de novembro de 2008. E às 21h50 desse mesmo dia, Arthur John Shawcross, aos 63 anos, foi declarado morto, após sofrer um ataque cardíaco. Lorenzo Gilliard. Lorenzo Jerome Gilliard nasceu em 24 de maio de 1950, em Kansas City, Missouri, nos Estados Unidos. Desde cedo, Lorenzo exibia comportamento agressivo. Durante seus anos escolares, ele jogou em times esportivos com seus irmãos. Como ele era maior do que a maioria de seus colegas, ele agredia fisicamente crianças menores e ganhou a reputação de valentão. A trajetória de Lorenzo sempre esteve à beira do colapso. A disciplina lhe faltava. Suas notas eram um fracasso constante, e sua presença na escola se tornava cada vez mais rara, até que, inevitavelmente, foi expulso após a 10ª série. Nos turbulentos anos 60, cruzou o caminho de Rena Hill, uma jovem mulher que rapidamente se tornou mais do que apenas uma conhecida. O destino selou seu vínculo em 20 de novembro de 1968, quando, diante de uma gravidez inesperada, oficializaram a união. Mas o casamento não trouxe estabilidade. Pelo contrário, foi o prenúncio de algo sombrio.
A partir dali, Lorenzo mergulhou em um mundo de crimes e começou a revelar um comportamento inquietante e perturbador com as mulheres. Os anos passaram, mas Lorenzo Gilliard continuava a trilhar um caminho sombrio, onde a violência e o crime pareciam segui-lo como uma sombra. Em janeiro de 1969, ele foi preso por atacar e violentar uma jovem que conhecia. No entanto, um acordo silencioso entre as partes resultou na retirada das acusações. Tudo o que foi exigido dele foi um pedido de desculpas. Apenas um ano depois, em 1970, seu pai foi condenado por estupro. E como se estivesse fadado a seguir os mesmos passos, Lorenzo voltou à prisão 2 anos mais tarde pelo mesmo crime. A vítima alegou que ele a estrangulou até perder a consciência, mas apesar de identificá-lo, seu testemunho foi desacreditado. E as acusações sumiram. Em 1973, a violência encontrou um novo alvo: sua própria esposa. Durante anos, Rena Hill sofreu em silêncio, até finalmente denunciá-lo por agressões físicas e sexuais. Gilliard escapou com uma simples multa e um divórcio forçado. Mas sua sede de poder e dominação não cessou. No início de 1974, uma dançarina exótica o reconheceu como o homem que a violentou. Porém, mais uma vez, um acordo misterioso apagou o crime. 5 meses depois, um ato ainda mais perturbador. A vítima da vez era a filha de 13 anos de um amigo, atacada às margens do rio Missouri. Quando a garota mudou seu depoimento, a acusação de estupro desapareceu. Mas Gilliard recebeu 9 meses de prisão por atos sexuais com uma menor. A liberdade lhe trouxe um novo casamento, mas como antes, a união se desfez sob o peso da violência. No final dos anos 70, Gilliard já estava em seu 3º matrimônio. Em 1979, o terror se espalhou ainda mais. Ele foi preso por atacar um jovem casal, violentando a garota e ameaçando matar seu noivo. Apesar de ser identificado, o júri o absolveu, alegando falta de provas. Poucos meses depois, sua 3ª esposa também sentiu sua fúria. Mesmo após quebrar os dentes da mulher e atacá-la com um picador de gelo, ele recebeu apenas liberdade condicional. Os anos 80 o viram entrar e sair da prisão como se fosse sua segunda casa. Em 1983, foi novamente libertado, apenas para ser preso outra vez por ameaças de bomba. Este homem parecia que queria ser preso a qualquer custo, mas de alguma maneira sempre saía da prisão. Quando ele voltou às ruas em 1985, conseguiu um emprego como lixeiro. E ali parecia um novo começo, mas os olhos da lei ainda o observavam. Em dezembro de 1987, foi interrogado como suspeito no assassinato de Sheila Ingold, de 36 anos. Coletaram seu sangue, mas sem provas concretas. Tiveram que soltá-lo e, mais uma vez, ele escapou da lei. Curiosamente, depois de 1993, não há registros de crimes cometidos por ele. Seus conhecidos falavam dele de maneira surpreendentemente positiva. Mas o passado não pode ser enterrado para sempre. Algo pairava no ar. Uma dúvida persistente, um mistério não resolvido. Foi em 2001 que uma nova esperança surgiu nos corredores da polícia de Kansas City. Com uma bolsa federal multimilionária, investigadores tiveram a chance de reabrir antigos casos que haviam sido arquivados, agora munidos da tecnologia de DNA. O que eles não esperavam era que essa iniciativa os levaria a um nome já conhecido: Lorenzo Gilliard. Ao analisarem uma amostra de sangue dele, os resultados foram inegáveis. Gilliard estava diretamente ligado a 6 assassinatos na região, incluindo o de Sheila Ingold, crime pelo qual já havia sido suspeito em 1987. Mas essa era apenas a ponta do iceberg. Com o avanço das investigações, ele também foi associado, através de evidências circunstanciais, ao assassinato de pelo menos outras 6 mulheres. Todas vítimas tinham entre 15 e 36 anos e encontraram um destino brutal. Foram estranguladas com os mais diversos objetos: meias de nylon, cadarços, fios de arame e etc. Os corpos, que foram descartados sem qualquer vestígio de remorso, surgiram nos locais mais sombrios da cidade.
aterros sanitários, montes de neve, prédios abandonados, vans, campos, estacionamentos. A maioria delas era conhecida por se envolver com a prostituição, e quase todas foram encontradas parcial ou totalmente nuas, vítimas de violência sexual. No dia 16 de abril de 2004, Lorenzo Gilliard foi finalmente preso e acusado de 12 homicídios em primeiro grau. O predador que andava livre pelas ruas de Kansas City havia enfim sido desmascarado. Em 2007, Gilliard foi condenado à prisão perpétua sem liberdade condicional pelos assassinatos que ele havia cometido. E aí, chegamos em sua entrevista em 6 de março de 2018, com um dos jornalistas mais polêmicos, o inglês Piers Morgan. No começo desta entrevista, Gilliard parecia estar bem calmo e respondia todas as perguntas que Piers estava fazendo. Porém, quando as perguntas começaram a escalar, Gilliard começou a ficar sem paciência e disse que Piers estava distorcendo tudo o que ele estava falando para fazer dele um monstro ainda maior. O assassino chegou a dizer que Piers era um sensacionalista que apenas queria fazer barulho e fama com a história dele. E por mais louco que soe Gilliard, mesmo que tenha sido condenado com uma quantidade absurda de provas contra ele, ainda se dizia inocente. Então, quando Piers dava a entender que ele era um assassino frio e meticuloso, ele se ofendia. Até que em um ponto, o assassino resolveu que já tinha respondido o suficiente, e em um ataque de raiva, se levantou e disse que aquela entrevista estava encerrada. Por alguns segundos, Gilliard parou e ficou olhando para Piers. O que será que ele estava pensando? Será que se não tivesse câmeras ali, este homem teria tentado matar o entrevistador? Bom, isso nunca saberemos. À medida que vemos esses serial killers perderem a compostura, fica claro que por trás da fachada fria e calculista, há uma intensidade e um caos que não conseguem ser totalmente controlados. As entrevistas que deveriam revelar mais sobre suas motivações acabam expondo a fragilidade de suas mentes, a raiva reprimida e, muitas vezes, a satisfação com a própria crueldade. Esses momentos de irritação nos mostram que mesmo os mais calculistas não estão isentos de perder o controle. A busca por respostas e por entender as mentes dessas figuras sombrias nos leva a um território desconhecido, onde nem sempre há clareza.